Fluminense e Botafogo farão um clássico que promete ser histórico no Maracanã. São os dois melhores times do país nesse momento e eles vão se enfrentar nessa rodada do Brasileirão. Que, cara, uma rodada que tá cheia de clássicos, né? A gente ainda vai ter Grenal, vai ter Palmeiras e Santos, Flamengo e Corinthians, Vasco e São Paulo. Muito jogo grande, muita coisa pode mudar na Série A. Vamos destrinchar essa rodada inteirinha agora, os 9 jogos. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos. Meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, igual a você. Futebol é a minha paixão, aposto que é a sua paixão também. Eu criei esse canal aqui há mais ou menos 6 meses para falar sobre o que eu amo e aqui todas as torcidas têm vez, têm lugar, porque eu já estava cansado de ver espaço só para os mesmos times na mídia. Então, se você ama futebol, aqui você vai ter a visão imparcial de alguém que ama o futebol e vai valorizar a história e a festa da sua torcida. Então, não deixa para depois, cara. Se inscreve logo aqui no Torcedorismo. Galera, essa rodada da Série A, ela vem com tudo. Tem muitos jogos importantes para mim, cara, analisando rodada a rodada. Essa é a melhor rodada até esse momento do campeonato, né? São muitos jogos e tem um fator, cara, que impulsiona ainda mais essa rodada, né? O foco de todo mundo está no Campeonato Brasileiro, exceto por 2 times, né? Só Fluminense e Fortaleza estão ainda vivos em outra competição, né? Fluminense na final da Libertadores e o Fortaleza está na final da Sul-Americana. O resto tá todo mundo focado no Campeonato Brasileiro, então nada de ficar poupando o jogador, nada de ficar pensando em outra competição. 18 times estão focadíssimos no Brasileirão agora e só 2 times ali estão começando a pensar já na final continental que eles vão fazer, né? Esse vídeo aqui é o termômetro da rodada, você já sabe como ele funciona. Se você não sabe, a gente usa essa tabela aí pra gente classificar o nível de favoritismo de cada time, né? Pros jogos dessa rodada, beleza? Quanto mais raios o seu time tiver, mais favorito ele é pro jogo dessa rodada. Vamos começar com Goiás e Bahia, galera. Vai acontecer sabadão, 16 horas, horário de Brasília. É uma briga direta contra o rebaixamento, né? Goiás e Bahia estão ali... O Bahia tá na zona de rebaixamento, o Goiás ali é o porteiro da zona de rebaixamento, né? Tá com 27 pontos, o Goiás é o 16º, o Bahia tá com 25 e é o 18º, né? Só 2 pontos separam esses 2 times. O Goiás não vence há 6 jogos, são 5 empates e 1 derrota. O Bahia, cara, é um time que tá passando por uma fase de instabilidade, trocou de técnico, mas vai ter Cauli de volta. E galera, o Cauli é uma coisa assim, é um excelente jogador. Se ele tivesse em qualquer outro clube que a mídia costuma falar mais, cara, ele seria muito elogiado, né? Mas, galera, aqui no Torcedorismo você sabe que o Cauli é um dos melhores jogadores desse campeonato. Ele tava machucado, tava lesionado, mas ele joga muita bola. Inclusive, até o Palmeiras já tá falando em fazer proposta por ele, né? E ele tá de volta, ele é muito importante pro Bahia. Pode ser que ele já retorne, acho que ele foi relacionado, né? Ele já foi relacionado para esse jogo, mas ele não deve começar jogando, né? A torcida do Bahia não tá contente, é uma torcida gigantesca, muito apaixonada e protestou no embarque do time, né? Cobrando, óbvio, resultados melhores, né? O time acabou de ser vendido pro City, teve um investimento alto nessa temporada e tem que realmente entregar mais e tem que ser cobrado, né? Obviamente sem violência, né? Tem que ser cobrado, mas sem violência, né? O jogo de hoje, galera, a gente sabe que o Goiás, ele é um time que entra pra empatar. É um time que entra pra não perder, na verdade, né? Vencer pode ser um acaso, mas o Goiás entra pra não perder. E eu acho que o Bahia vai ser um time que vai incomodar mais o goleiro Tadeu do que o Goiás vai incomodar o Marcos Felipe, né? Então eu acredito que o Bahia seja favorito para esse jogo com 3 raios contra 2, mas galera, é difícil que um jogo do Goiás não termine empatado, né? O outro jogo de sábado é Vasco e São Paulo, galera, e que jogaço! O Vasco que se vê de volta ao Z4, né? Depois de ter saído naquele jogo em que ele fez... que estava atrasado, ele saiu, mas voltou já na última rodada, né? Foi goleado pelo Santos, talvez tenha sido a pior partida do Vasco nesse segundo turno, mas obviamente que a torcida do Vasco continua acreditando, São Januário vai estar lotado, o São Paulo não quer mais nada nessa temporada, meu irmão, só quer se garantir na Série A, e isso já está bastante encaminhado. Então o Dorival começa a fazer testes pro ano que vem, né? Libertadores, vem coisa por aí, né? Recopa, Supercopa do Brasil, né?
não tem mais o que fazer. A parte boa disso pro Vasco é que o São Paulo não vai dar a vida nesse jogo, mas a parte ruim pro Vasco é que o time vem relaxado, né? Então a gente sabe quando um time com qualidade joga relaxado, que ele pode produzir coisas que normalmente ele não produz, né? Mas o time vem desfalcado, o São Paulo vem bastante desfalcado, tá sem Rafinha, né? Lateral direito, tá sem o Beraldo e sem o Caleri, que é o grande goleador, os três estão suspensos para esse jogo, o terceiro cartão amarelo. O Vasco não tem desfalques importantes, né? O Medel foi expulso no último jogo, então não joga nessa rodada, mas de resto o Vasco vem com mais ou menos o mesmo time que enfrentou o Santos, né? E pra mim o Vasco dentro de São Januário, querendo mais do que São Paulo, o Vasco é favorito com 3 raios contra 2. A gente vai ter Corinthians e Flamengo também. O Corinthians está a 4 pontos do C4, né? Foi eliminado de todas as competições de mata-mata, né? Acabou de ser eliminado pelo Fortaleza e se vê agora numa situação de brigar contra rebaixamento no Brasileiro, né? O Flamengo voltou ao G6 na última rodada, né? Conseguiu vencer o Bahia ali num jogo bem ruim do time ainda. O Flamengo ainda tá sem técnico, mas o Arrascaeta deve estar de volta, né? Esse jogo aqui, ele tem tem uma pitadinha, né? Uma pimentinha ali que o Flamengo parece que vai trazer o Tite, coisa que o Corinthians não conseguiu. O Tite falou que não ia treinar ninguém em 2023. O torcedor corintiano tá bolado com isso, né? Até porque o Flamengo já tirou o Vitor Pereira de lá. Enfim, tem uma certa rivalidadezinha ali, né? O Corinthians precisa vencer, meu irmão, para ver se essa péssima temporada não vai ficar ainda pior, né? Então, para evitar o desastre de brigar até o final contra o rebaixamento, o Corinthians precisa vencer. O Flamengo, que ainda tem sonhos distantes de título, vai também querer vencer, mas assim, o objetivo do Flamengo hoje é se classificar para a Libertadores e de preferência direto, né, no G4. Então o Flamengo tem que vencer e o Flamengo para mim é favorito, tem um time melhor. Arrascaeta de volta, 3 raios pro Flamengo, 2 raios pro Corinthians. Esses são jogos de sábado. No domingão a gente vai ter o melhor jogo da rodada, Fluminense e Botafogo. Mais de 40 mil ingressos vendidos, o Maracanã vai estar lotado, né? Infelizmente, por motivos de segurança, o setor norte do Maracanã não foi aberto para a torcida do Fluminense, né? Só a torcida do Botafogo vai ficar lá em bem menor número, até porque não abriram o espaço inteiro para a torcida do Botafogo, como o Botafogo é visitante, então são 90% dos ingressos para o Fluminense, 10% para a torcida do Botafogo, né? Cara, são as torcidas mais felizes do Campeonato Brasileiro nesse momento, né? A torcida do Botafogo anda um pouco ressabiada com o time, mas é uma torcida extremamente feliz, né? Tá lá na liderança desde que o campeonato começou, 7 pontos de diferença pro segundo ainda. A fase não é boa, mas a torcida está esperançosa, está feliz. E a torcida do Fluminense, né, tá em êxtase, né? Eu sou torcedor do Fluminense, posso falar, time na final da Libertadores, coisa que não acontecia há 15 anos, então tá todo mundo muito feliz, né? São os 2 melhores times do Brasil, né? Nesse momento são os 2 melhores times do Brasil. Você pode até me questionar, mas o momento do Botafogo, Diogo, não é tão bom assim, né? Cara, realmente com o Bruno Lage as coisas não estavam funcionando, mas a tendência é que agora, com o Lúcio Flávio, que na prática era ele que estava treinando na época do Caçapa, né? A tendência é que o Botafogo volte a jogar aquele futebol, talvez não de imediato, mas que volte com o tempo. E também, quem que é, além do Botafogo? É o Inter? Tá, o Inter fez uma eliminatória maravilhosa contra o Fluminense, mas fica um pouco abaixo, né? O Palmeiras não tem elenco, né? Um time que não tem banco de reservas, tem um excelente treinador, mas é um time que sem o Dudu perde muito criatividade. Enfim, para mim Fluminense e Botafogo são os melhores. O Fluminense, a escalação ainda é uma incógnita, talvez o Diniz poupe alguns jogadores que estejam mais desgastados da semifinal, até porque o Fluminense está pensando já na final, não vai querer estourar ninguém nesse último mês. Ganso provavelmente não vai jogar, tá? Marcelo também, idem, deve ficar no banco. O Botafogo demitiu o Bruno Lage, vai vir com Lúcio Flávio e Joel Carli, vão ser ali o técnico e o auxiliar, que vão comandar o Botafogo provavelmente até o final do Brasileiro. O Botafogo não vai conseguir, como eu falei, recuperar essa confiança do nada, vai ser gradativo, mas acredito que a escalação pelo menos não vai ter mais surpresas horríveis como os botafoguenses tiveram na última rodada com o Tiquinho no banco, né? Vai ser um jogo mais de festa pro Fluminense e pra sua torcida, né? O Fluminense, obviamente, que quer ganhar o jogo, mas é um time que, cara, é difícil você mobilizar de novo todo mundo tão rápido assim, né? O Fluminense foi completamente mobilizado para a semifinal da Libertadores, deram a vida, se cansaram, conseguiram um resultado e todo mundo comemorou. Para você mobilizar todo mundo de novo para um clássico, que é um jogo tão importante, é difícil, né? Vamos ver se o trabalho do Diniz vai conseguir fazer isso. Mas o Fluminense, apesar de não estar tão mobilizado para esse jogo, tem que abrir o olho, porque é o 6º colocado, tá ali na rabeira da pré-Libertadores e o time não tem vaga garantida ainda para a Libertadores 2024, só se vencer a final
só se for campeão garante vaga, né? Então é bom o Fluminense não contar com a taça ainda, né? Até porque não ganhou nada, então tem que contar, tem que tentar vencer e ficar no G6 do Brasileiro, tá? O Fluminense tem 11 pontos de diferença pro Botafogo, pode cortar para 8, é ridiculamente longe, o Fluminense não briga por título nesse momento, tá longe disso. O Botafogo não vence há 4 jogos no Brasileiro, 5 na temporada, né? Foram 4 derrotas e um empate, se a gente contar a Sul-Americana, derrota pro Defensa. Tá com 7 pontos de diferença pro Bragantino, 8 para Palmeiras e Grêmio, tá numa situação tranquila ainda, vencendo pode botar 10 pontos outra vez do Bragantino, do Palmeiras e do Grêmio pode botar ainda mais, até porque o Bragantino vai enfrentar o Furacão na Arena da Baixada, um jogo difícil, mas se perder, isso aqui pode diminuir para 4 ou para 5 pontos, aí o bagulho começa a ficar doido, tá? Então é bom o Botafogo não pensar em perder, mas assim, depois desse jogo aqui, o Botafogo tem uma sequência um pouco mais tranquila no campeonato, né? Se é que a gente pode dizer isso. Cara, pro jogo, eu espero que seja um jogo lá e cá, os dois times tentando vencer. Talvez o Botafogo fique um pouco mais atrás do início do jogo. O Fluminense dentro do Maracanã é esse time que vai e empurra, ainda mais que a torcida vai ser a maioria do Fluminense. O Fluminense é o único time no Brasileiro que não perdeu nenhum jogo dentro de casa como mandante. Então é muito difícil tirar essa vitória do Fluminense, mas por achar que o Botafogo vem mais mobilizado para esse jogo, eu acho que o Botafogo é favorito, cara. Até porque o Fluminense vai poupar alguns jogadores com certeza, então eu vou dar 3 reais pro Botafogo, 2 reais pro Fluminense, mas é aquele 51-49, né? O outro clássico, Palmeiras e Santos. Mas antes de falar de Palmeiras e Santos, eu lembro a você, cara, se você vai a algum jogo dessa rodada, filma a festa da sua torcida e me marca no seu Instagram que eu vou repostar todo mundo que me marcar nos stories, tá? Você lá dentro do estádio, torcendo pro seu time, uma música, um gol do seu time, me marca nos seus stories que eu vou repostar todo mundo sem exceção, tá? Então, Palmeiras e Santos, outro clássico da rodada. Palmeiras, cara, é um time que tá jogando mal, cara. Assim, pro padrão, pro nível do Palmeiras, obviamente, né? Pro nível do Palmeiras, o time tá jogando mal, vem de uma eliminação fraquíssima pro Boca Juniors, o time até foi melhor, mas, cara, é um time sem criatividade, sem jogadas pelas pontas, sem jogada pelo meio, porque o Rafael Veiga não vive boa fase, sem o Dudu, o time perde muito 1 contra 1. Então, assim, é só bola na área, até o Cuca Ball, né? Só lateral na área. O Abel deve dar mais espaço pros moleques que entraram no segundo tempo contra o Boca e mudaram a partida. O Santos fez o seu melhor jogo do campeonato na última rodada, né? Goleou o Vasco por 4-1, mas, cara, a diferença entre os dois times ainda é gigantesca, apesar do Palmeiras estar em má fase, é um time muito mais pronto do que o Santos, então pra mim é muito favorito, ainda mais jogando no Allianz. 4 reais pro Palmeiras, 1 real pro Santos. O outro clássico é simplesmente o Grenal, né? Um dos maiores clássicos do país. O Inter vem destruído emocionalmente. O Valencia, então, cara, não sei nem como é que ele vai entrar em campo nessa partida. Vem completamente quebrado, né, com essa eliminação horrível, né? Se o Fluminense tá em êxtase e o Inter, cara, tomar a virada em 6 minutos no final do jogo, destruiu o psicológico. Então, é outro time que vai ser muito difícil do Kudê remobilizar para esse Grenal. Mas, galera, a torcida do Inter não quer saber. É outra final, vale tanto quanto a semifinal de Libertadores, porque Grenal lá, meu irmão, é final, né? O Inter tá com 3 pontos do Z4 para ainda completar a situação, né? Pode terminar a rodada dentro do Z4, dependendo da combinação de resultados. Então, assim, situação triste do Inter nesse momento da temporada. Tem que dar resposta rápido. O time foi bem demais nas semifinais. O Inter jogou o máximo que podia nos jogos contra o Fluminense. Foi melhor em boa parte desse confronto, mas não foi o suficiente, né? Mas se jogar desse jeito contra o Grêmio, é provável que vença, né? Porque o Grêmio tem um péssimo retrospecto fora de casa, apesar de ser um excelente time. Só venceu 3 jogos fora de casa nesse Brasileiro, perdeu outros 6 e empatou 3. Se você comparar com a campanha dentro de casa, né, é uma coisa absurdamente discrepante. O Grêmio é o terceiro melhor mandante, venceu 10 em 13 jogos, só perdeu um jogo, né? Então, fora de casa o time não funciona tão bem, mas é Grenal, né? E por isso, por ser Grenal, por achar que o Grêmio, que tá pensando a semana inteira nesse Grenal, treinando só pra isso, é um time que não vem em frangalhos emocionais, o Grêmio é favorito, são 3 reais contra 2, até porque o time pode até encostar no Botafogo, ficar a 5 pontos de distância, tem muito pelo que jogar o Grêmio nesse jogo. O Inter também, né, além de ser um clássico que por si só já vale muito, o Inter não pode se dar o luxo de perder mais jogos no Brasileiro, né? O time abandonou o Brasileiro esse ano e agora tá nessa situação. O outro jogo vai ser Galo contra Coxa. O Galo é um dos 2 melhores times no retrospecto recente no campeonato. Venceu 4 dos últimos 5 jogos, empatou 1. É um time que está numa crescente absurda. Uma defesa fortíssima, sai muito rápido para o contra-ataque, para atacar. O Coxa venceu o clássico, foi bem contra o Atlético no primeiro tempo, mas aí para mim, cara, eu acho que é um dos piores times do campeonato jogando futebol nesse momento. E, cara,
O Atlético tá muito bem, jogando da Arena MRV, nunca tomou nenhum gol, venceu todos os jogos, tá super feliz, a torcida vai lotar e o Galo vai receber o Cometa, meu irmão, é o maior favorito da rodada para vencer o jogo, para mim é o Galo, vai receber o Cometa. O outro jogo é Furacão e Bragantino, já falei com vocês sobre esse jogo, o Furacão sem o Vitor Roque cai muito, né, fez muita falta no Atletiba, mas jogando na Liga Arena. O Atlético é sempre um time muito forte, o Bragantino não foi tão bem contra os reservas do Palmeiras, né? O time se lançou muito ao ataque, acredito que não vai repetir isso agora, mas quando precisou pressionar o Palmeiras, né? Que quando estava atrás no placar, o time não conseguiu ser tão criativo, não conseguiu fazer tantas jogadas com infiltrações pelo meio como o time normalmente faz, mas o Bragantino é um time que também é muito regular, né? Muito bem treinado, muito regular, é o vice-líder nesse momento, tem a chance de ficar só a 3 pontos e, cara, tornar esse Campeonato Brasileiro uma coisa de maluco, né? Ninguém esperava o Bragantino brigando pelo título, mas o time tá demonstrando que pode, né? Então vai ser um jogaço, mas cara, Atlético na Liga Arena é o favorito com 3 raios contra 2 do Massa Bruta. O outro jogo é Fortaleza e América reeditando as quartas de final da Sul-Americana. E, cara, o Fortaleza é um dos melhores times, um dos melhores mandantes desse país na temporada. O América tá indo por um caminho, meu irmão, praticamente sem volta, né? São 9 pontos de distância pro primeiro time fora. O Fortaleza tá querendo garantir Libertadores no Brasileiro também, assim como o Fluminense, né? Porque não tá nada garantido na Sul-Americana. São 2 pontos de diferença pro G6, então o Fortaleza vem para ganhar esse jogo. A torcida vai lotar de novo o Castelão e são 4 raios pro Fortaleza contra 1 do América. A gente já viu como esses dois times se encaixam num confronto recente e o Fortaleza deu baile, né? O Cuiabá contra o Cruzeiro, galera, esse jogo não vai acontecer, por isso que eu falei 9 jogos, né? Não são 10 nessa rodada. Esse jogo não vai acontecer nesse final de semana. Vai ser só na próxima semana, porque a CBF resolveu adiar esse jogo, né? Para preservar o gramado da Arena Pantanal, que é onde o Cuiabá manda os jogos, porque vai ter eliminatórias na quinta-feira, Brasil e Venezuela, então a CBF resolveu adiar para a próxima semana, tá? E eu quero saber de você quais são os favoritos para essa rodada, qual o maior favorito? Bota aqui embaixo. Vamos acompanhar essa rodada de perto também. Segunda-feira tem o Prisma da rodada com tudo que aconteceu, todas as modificações na tabela, a gente vai explicar tudo aqui. Se inscreve e ativa o sininho para receber esse vídeo primeiro. Deixa o seu like, meu irmão, não esquece de deixar o like nesse vídeo se você faz parte do nosso time. Muito obrigado de coração por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!